que o Senhor tem que entregar para nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o teu filho nessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Convido os irmãos aí a ficarem de pé e abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12. Quero primeiramente agradecer ao pastor e à pastora pela confiança que está aqui, dessa responsabilidade. Elogiar também nosso Ministério de Louvor. Eu sempre comento com a minha digníssima que o nosso Ministério de Louvor é uma bênção. É um ministério que se preocupa não somente com a excelência, mas com a unção do Senhor, e isso faz toda a diferença. Parabéns, Yuri. Deus continue abençoando. Quem encontrou, diz amém. Amém. Alguém não encontrou, diga misericórdia. Segunda Coríntios 12, a partir do verso 1. Certo é que não convém gloriar-me. Essa versão aí é bem parecida. Qual que é essa? Novamente atualizado. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que o homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim e do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou. Senhor Jesus, nesse momento clamamos, Senhor, Pai, que o Senhor venha estar me usando, Senhor, falando através de mim, que não seja uma opinião, que não seja palavras do meu intelecto, mas que seja uma palavra rema, direto do céu para a tua igreja. Em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor entregou à tua noiva,
a igreja, nós repreendemos todo espírito maligno que estiver atrapalhando alguém, que estiver atrapalhando a tua igreja, Senhor, nesse momento. Amarramos em nome de Jesus. Repreendo agora todo arrebatamento de mente, toda distração, em nome de Jesus, que a nossa atenção não esteja somente em Ti, somente na Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos assentar? Normalmente eu sou o rapaz dos porquês, né? Eu costumo sempre perguntar o porquê de tudo, costumo questionar. Foi até uma surpresa me colocar aqui para pregar, porque na reunião de membros aqui eu fui o que mais falei, achei até que eu ia ser excluído, né, Felipe? Mas é por amor, irmãos, é amor à igreja, amor à palavra de Deus, e enfim, essa passagem ela fala muito conosco, porque é um grande paradoxo do cristianismo entender que o sofrimento faz parte dele. E Paulo, assim como nós, também passou por dificuldades, né? Essa igreja, imagine, irmãos, você sai em uma viagem missionária, chega numa cidade rica, uma cidade metropolitana, começa ali vendo que ninguém conhece a Deus, ninguém conhece Jesus, ninguém conhece do Evangelho, e aí você, com muito custo, passa a pregar ali para alguns irmãos. Essa igreja vai crescendo, e aos poucos a igreja cresce, e depois você vai partir para outra cidade, e nesse momento você fica sabendo que estão questionando a sua autoridade, estão questionando o seu ministério. Me veio a lembrança que nosso pastor, que é ser humano como nós, de carne e osso, foi tirar um descanso, umas férias no início do ano, e teve alguns problemas, somente com a ausência dele de alguns dias, né? Então imagine Paulo, né? Que começou essa igreja, e depois ele saiu, e os irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, começaram a questionar a autoridade de Paulo, começaram a questionar o apostolado de Paulo. Por isso que nessa passagem ele começa falando de maneira humilde, né? Que ele começa falando: não convém gloriar-me. E no capítulo anterior a gente percebe que ele relutou muito em mostrar as credenciais que o aprovavam, porque ele mesmo falava assim: vocês são o selo do meu apostolado, vocês começaram comigo, eu fundei essa igreja, como que vocês agora estão questionando a autoridade? Vocês são prova do amor de Deus comigo, vocês são prova daquilo que Deus tem feito através da minha vida. E essa foi a dificuldade de Paulo. No capítulo 11, ele diz assim, a partir do verso a partir do verso 20, 21, ele começa a mostrar suas credenciais dessas pessoas que estavam questionando a autoridade de Paulo. Eles se intitulavam apóstolos e falavam que o apóstolo Paulo não era apóstolo. E aí Paulo começa a chamar, com uma certa ironia, esses homens de super apóstolos. E aí ele fala: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, porque ele não queria, ele estava tentando não ter que falar, não ter que perder a humildade para falar, mas ele precisava.
E aí ele começa a dizer sobre as dificuldades que ele passou. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Eles tinham, era um castigo da época que eles acreditavam que 40 açoites levavam uma pessoa à morte. Por isso que eles davam 40 menos 1, 39. E ele recebeu esse castigo em Jerusalém 5 vezes. 3 vezes foi açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em algumas versões vão dizer que ele passou perigo em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores. E aqui nós podemos ver que as pelejas que Paulo passou, muitas das vezes são aquelas que nós passamos também. Às vezes a gente sai na rua, aí ele bota aqui, com medo de salteadores, dos ladrões. A gente sai na rua, a gente sabe que infelizmente no nosso país temos essa dificuldade, né, com a justiça. Normalmente não é querendo puxar sardinha, né, mas a polícia prende, a justiça solta, a polícia prende, a justiça solta. Isso gera em nós, operadores de segurança, uma sensação de estar enxugando gelo, né? Às vezes você vê reportagem de pessoas que foram presas 15 vezes, tem 3, 4 folhas de passagem na justiça e estão soltos. Então, você vê que muitas vezes os problemas que relatam a Bíblia também são nossos problemas. Em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, aqui ele fala que os próprios colegas estavam questionando ele, questionando a sua autoridade, e às vezes enfrentamos problemas pelos próprios da nossa casa. A palavra de Jesus disse que o profeta não tem autoridade na sua própria casa. Então você vê que muitas vezes nós somos questionados. Às vezes a gente faz alguma coisa, a pessoa vai, mas você não é crente? Então nós sabemos que o cristianismo ele é uma responsabilidade. Muitas das vezes ele não nos traz lucro, ele nos traz responsabilidade. Ele nos traz muitas vezes até prejuízo. Mas sabemos que prejuízo para Deus, na presença de Deus, ainda é lucro, né? Porque nosso ministério, nossa vida aqui na terra, não é sobre ganhar, é sobre honrar e glorificar nosso Deus. Amém? Em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Aqui vemos mais alguns problemas que muitos de nós às vezes enfrentamos: o peso do ministério, o peso da obra, né? Às vezes igual os irmãos aqui, eu elogiei aqui, mas só Deus sabe o quanto eles se dedicam, quantas vezes eles têm que vir aqui, chegar antes do culto, ensaiar várias horas, vir aqui outros dias. Então nós vemos essas mesmas dificuldades. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Aqui nós vemos também uma autocobrança. Isso às vezes muitas vezes isso aflige nós também, porque temos essa cobrança. Hoje em dia vemos os coaches, esses vídeos na internet que só falam de produtividade, você tem que produzir. Aí aparece lá um influenciador que acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, faz devocional, dá alimento para os filhos, vai malhar, e às vezes a gente fala: caramba, eu estou aguentando nem ir trabalhar. Essa mulher parece, essa pessoa parece que o dia dela nem tem 24 horas, porque de tanta coisa que faz. E às vezes esse próprio autocobrança nos faz não nos sentir merecedores. E isso também era uma coisa que afligia o apóstolo Paulo.
Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aí a gente leu aqui. Glória a Deus, fiquem à vontade para glorificar o nome do nosso Senhor. O pastor Marco Feliciano sempre fala que pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. E a nossa igreja é uma igreja avivada, né? Então, glória a Deus. Ele começa no capítulo 12 dizendo: certo que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Você vê, ele não queria ter que fazer isso, ele não queria ter que falar, mas esses super apóstolos que estavam questionando a autoridade dele, estavam alegando que já tinham ido ao 7º céu, 10º céu, 21º céu, e às vezes a gente vê que essas experiências ela nos chamam a atenção, né? E aí isso força ele a falar. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao 3º céu. James Swaggart, ele diz que o 3º céu, o 1º céu seria o céu das aves, dos pássaros. O 2º céu, o céu das estrelas, do sol, da lua. E o 3º céu, o céu de Deus, a morada que vamos um dia estar com Cristo, né? E ele fala que há 14 anos ele teve essa visão. E se verificarmos no livro de Atos, que é um livro histórico, a gente vai ver que 14 anos atrás era o período que ele estava conhecendo a Cristo. Isso mostra que muitas vezes a gente acha, a gente pensa, a gente tende a pensar que Deus ele vai nos abençoar porque a gente merece. E Paulo tinha acabado de perseguir a igreja, tinha acabado de viver uma perseguição frenética contra a igreja. A Bíblia diz que ele era como um tigre feroz, sedento por sangue. O primeiro mártir do cristianismo, foi morto com permissão de Paulo, foi apedrejado Estevão, e nesse momento, quando ele teve um encontro com Cristo, lá no caminho de Damasco, ele caiu no chão, ficou cego ali por 3 dias, e o profeta Ananias veio orar por ele, e nesse momento ele teve os céus abertos, foi batizado, recebeu o Espírito Santo e começou a pregar ali mesmo naquela cidade. E provavelmente essa visão foi próxima a esse tempo, ao início do ministério dele. Isso mostra a graça de Jesus conosco, que age mesmo quando a gente não merece, quando a gente não faz nada, e é isso que nos fortalece. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, isso me chama a atenção que ele repete 2 vezes, porque foi tão real a experiência dele de ter ido nesse 3º céu, que ele não sabia nem dizer se foi no corpo ou fora do corpo, se o corpo estava lá junto nessa visão, se ele foi só arrebatado na visão, na mente, no espírito. E é interessante que essa palavra que foi arrebatado ao paraíso, esse termo em hebraico também quer dizer jardim secreto. E lá na Pérsia, nos tempos antigos, os imperadores, os homens de honra, quando eles queriam honrar a presença de alguém, eles chamavam essa pessoa para o seu jardim secreto, ou seu jardim protegido. Então, isso mostra que o imperador queria honrar aquela pessoa.
vou trazer você aqui, vou te mostrar, olha aqui que eu tenho de mais belo no meu império. Olha aqui que eu tenho de mais nobre. Vem aqui que eu vou te honrar. E Paulo foi honrado, Paulo conheceu o jardim secreto de Deus. Aleluia, Deus. A honra, se não vier de homens, vem do Pai. Às vezes a gente fica querendo impressionar pessoas, impressionar nosso chefe. Às vezes a gente quer impressionar colegas de trabalho. Mas Deus nos colocou naquele lugar, irmãos. É o nosso principal ministério. Nós temos que fazer a diferença lá. Porque ser sal aqui no saleiro, que é na igreja, é fácil. Difícil é salgar lá fora. Ser luz aqui é fácil. A gente vai até no embalo. Difícil é ser luz na escuridão. E essa semana eu até pedi pastor oração. Eu não gosto de ficar incomodando ninguém, mas foi algo que para mim foi muito doloroso, porque eu comecei a ser perseguido no meu trabalho. E já é um trabalho tão pesado, tão árduo, para você começar a ser perseguido por um superior. E aí eu orei e falei: Senhor, mas logo agora essa semana que eu vou pregar, eu já estou aqui morrendo de medo. Ainda vem essa bênção aí de começar a me perseguir. E sabe qual foi a resposta, irmão? Chuta. A minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vai com o Espírito tudo, irmão. Às vezes a gente vem, as irmãs do louvor aqui, mas Senhor, está tudo lá em casa, está tudo complicado. Eu estou com uma dívida, eu estou com um problema, eu estou com uma dor. Como que eu vou fazer? A minha graça te basta, irmão. E Paulo foi honrado pelo nosso Senhor. Isso foi um credencial que ele veio mostrar, que ao homem não é, e ouvir palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Imagina o tanto de revelação e visão que Paulo teve. Irmãos, Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo escreveu a base do cristianismo, que é a nossa religião, se é que eu posso assim dizer. Religião do latim significa religare, ligar o homem a Deus. Então não é um termo incorreto de ser usado assim totalmente, né? Mas Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio ser um caminho que nos ligava ao Pai. E Paulo, mesmo tendo passado por tudo isso, começou a ter esse monte de espinho, esse monte de aflição, e de alguém assim não me gloriarei eu, mas de mim mesmo, senão nas minhas fraquezas. Tem um pastor conhecido na internet, Josemar Bessa, que ele diz o seguinte: se a aflição te faz orar, ela já te abençoou. Se a aflição e a dor te colocou de joelhos, ela já te abençoou. Muitas das vezes não somos abençoados, não porque não merecemos, não estamos pagando o preço. Isso é até uma expressão que eu particularmente não gosto. Vou explicar por quê. Porque pagar o preço dá uma ideia de comprar. E no cristianismo nós não compramos nada. Jesus morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ele levou sobre si nossas dores, nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, não que
não há um preço a ser pago por nós devemos nos dedicar, abdicar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas, de tempo, de recursos financeiros, de muitas vezes numa negociação você perder, mas você honrar o nome do Senhor através daquela negociação. Então, essa ideia de pagar um preço, não é que o termo em si seja incorreto, entendeu? Mas é justamente porque às vezes isso pode induzir a gente a pensar que porque a gente foi no vale 40 dias, Deus nos abençoou. E Ele muitas vezes por misericórdia faz. Mas não é porque nós compramos aquilo, mas sim porque nós nos tornamos prontos para receber a bênção de Deus. Então essa que é a questão. Esse que é o problema que eu particularmente tenho com essa expressão. Não que ela seja incorreta, mas porque dá essa ideia errada de comprar, né? E sobre o não de Deus, isso é muito complicado, porque às vezes temos enfrentado problemas até maiores do que esses que eu citei, como por exemplo o luto. Domingo agora eu trouxe um colega de serviço que depois do culto aqui a gente foi lanchar e pela primeira vez eu ouvi da boca dele a história dele. Há 4 anos atrás ele perdeu os pais num acidente de trânsito, perdeu o pai e a mãe, e os pais eram pastores, e ele enfrenta muita dor por causa disso. Esse é o espinho na carne dele nesse momento. E ele estava contando quanto que isso dói. Ele falou que eu acho que dia 4 agora vai completar 4 anos desse acidente, e como que reviver tudo isso dói. E eu tentei levar palavras para dizer para ele, só que quem está passando por isso, palavras muitas vezes não vão adiantar. Às vezes, igual ele estava explicando para a gente, às vezes vai fazer doer até mais, porque a pessoa fala assim, às vezes com boa intenção até, a pessoa fala: ah, mas você não é essa dor, você não se resume a essa tragédia. Mas para a pessoa que perdeu tudo, perdeu o chão, perdeu a família, perdeu tudo que fazia sentido para ele naquele momento, para ele nada mais faz sentido. Minha esposa perdeu a mãe, perdeu o irmão, perdeu o ex-namorado dela, até que para quem sabe, não sei se alguém conhece a nossa história, minha esposa tinha um primeiro namorado, que é o único namorado que ela teve. Ele veio a falecer num acidente de trânsito, e eu fui esse ombro amigo aí que fui ficando até hoje. Glória a Deus aí, há 13 anos junto, para a honra e glória de Jesus. E às vezes lá atrás eu tentava dizer palavras, só que ela só queria falar, não era para eu falar nada. Ela só queria um abraço, ela queria só saber que eu estava ali, que tinha pessoas por ela, que tinha pessoas que se interessavam, que queriam o bem dela. E só a graça de Deus, irmãos, para consolar, só a graça de Jesus, só o Espírito Santo para te consolar. Quem sabe aqui também a sua aflição, o seu espinho na carne, não seja um problema financeiro que está te machucando, que está te envergonhando. O mensageiro de Satanás para me esbofetear, que Paulo fala aqui, esse esbofetear, ele traduzido do hebraico, ele pode dizer tanto o murro, o soco mesmo propriamente dito, o que causa dor, como também é um tapa com as costas da mão, o que significa também humilhação.
E sabemos o que Paulo diz aqui, que foi o próprio Deus que colocou na vida dele. Assim como também Jó enfrentou uma doença, enfrentou uma lepra. A Bíblia diz que ele raspava com uma telha seus machucados. Imagina, irmãos, para um homem rico, influente da época, se encontrar com todos os filhos mortos, perdeu todos os seus bens, e ainda assim, quando lemos o livro de Jó, os amigos dele ainda falavam assim: Jó, você não tem certeza que você não tem um pecado aí escondido, não? Você tem certeza que está tudo certo na sua vida, Jó? E às vezes pensamos assim também, quando vimos alguém em dificuldade, quando vimos alguém passando por alguma coisa, podemos pensar: mas talvez ele está colhendo alguma coisa que ele plantou. Nós, né, na nossa mente falha, né? Já pensamos assim: será? Acho que tem alguma coisa aí que a gente não sabe, né? E isso aumentava ainda mais a dor de Jó. Mas era Deus tratando com Jó. Muitas das vezes Deus ele permite o espinho na carne para nos aproximarmos dele, para entendermos que somos dependentes dele, que sem ele nada podemos fazer. E às vezes não é porque estamos colhendo algo, às vezes até é, mas Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que Ele aproveita tudo. Ele aproveita até as tragédias que acontecem conosco. Irmãos, nós temos passado alguns espinhos também, e está tudo bem. Na igreja antiga, lá na pequenininha, eu estava uma vez num culto de terça-feira, se não me engano, acredito que era. Tinha duas pilastras assim, como aqui nessa igreja também tem. Eu estava em pé lá de trás, porque não sei quem lembra aqui, quem chegou a congregar nessa época lá, o culto de terça era muito cheio, então muita gente ficava em pé. E o pastor falou que Deus iria nos usar para curar casais. Irmãos, a partir daquele momento enfrentamos a pior crise do nosso casamento. Nós somos casados há 8 anos e enfrentamos esse problema. Depois Deus falou que ia nos dar filhos, e mais uma vez estamos aí há mais de 1 ano sem remédio, fazendo exame, tentando rastrear se tem algum problema. Até agora nenhum, e não apareceu, e está tudo bem, irmãos. A graça do Senhor nos basta. Mais uma vez Deus falou que ia dar um carro novo. Sabe o que aconteceu, irmão? Tem meses que a gente está sem carro, e está tudo bem. A graça do Senhor nos basta. Porque Ele usa até o que é ruim para se transformar em algo bom. Pela sua infinita misericórdia que se renova a cada manhã, até isso Ele faz por nós, irmão. Para nos amadurecer, para que estejamos prontos para receber a bênção de ser pai, de sermos pais. E o espinho na carne de Paulo, ele não deixa claro, quando a gente lê aqui nesse capítulo, ele não deixa claro qual era o espinho na carne, e eu acredito
que isso tinha um propósito. Alguns estudiosos dizem que poderia ser uma cegueira, porque em Gálatas ele diz assim que ó, com grandes letras garrafais vos escrevo, e muitas vezes ele utilizava escribas para escrever as cartas dele. Isso é uma teoria, né, de que possa ser uma cegueira. Alguns dizem também que pode ser as aflições que lemos no capítulo anterior, as provações, os açoites. Imagine, irmãos, só de açoite ele recebeu 5 quarentenas, menos 1, só de açoite. Isso fazia com que o ser humano andasse curvado, doloroso, tudo dói. Imagina para nós que nunca tomou um açoite, já reclama do joelho, coluna, 30 anos na idade, 30 anos nas costas, 20 anos, tudo com dor nas costas, sem açoite. Imagina Paulo. E alguns acreditam também que podia ser uma epilepsia ou alguma doença que causava vergonha, porque Paulo diz que ele diz que a igreja dos Gálatas não se envergonharam dele, e alguns acreditam que possa ser isso, que possa ser um remorso também do tempo que ele perseguiu a igreja, e essas lembranças das pessoas que ele matou, massacrou em nome da lei, achando que estava fazendo uma coisa boa para Deus, essas lembranças o massacravam, e alguns acreditam que seja isso. Alguns acreditam que podia ser uma fraqueza imoral, porque ao contrário de Paulo, irmãos, às vezes a gente pensa que esses personagens bíblicos eram perfeitos. Só que a Bíblia não esconde o erro de ninguém. Todos os patriarcas antigos, a gente lê que erraram. E a Bíblia não esconde os erros, de propósito, porque eles eram seres humanos. Abraão falhou, Abraão mentiu. Davi adulterou, Davi assassinou. Paulo matou, perseguiu. Ao contrário de Jesus, que foi perfeito. E para que a gente não pense, talvez o único erro que a gente possa achar de Paulo, né, para quem estuda a palavra, possa ser lá quando ele diz que ele teve um problema, que ele não queria que João Marcos andasse com ele mais. Ele fala, não, vamos só nós, Silas, deixa Marcos para lá, porque Marcos se envergonhou. E depois até por isso ele se arrependeu, porque na última carta que ele escreveu, que foi em Romanos, ele fala, trazer de volta João Marcos, porque ele me é útil para a obra. Então, alguns acreditam que talvez era uma fraqueza imoral, era uma debilidade. E a verdade é que a maneira certa de lermos a Bíblia é fazendo perguntas. Mas a pergunta certa a se fazer nesse texto não é qual era o espinho de Paulo, e sim por que do espinho na carne de Paulo. Porque eu acredito que foi de propósito que ele escreveu assim, porque o espinho na carne cada um de nós enfrentamos. História triste, irmãos, todo mundo tem. Aqui na igreja a gente tem casos mais de um caso de pais que perderam filhos, que são pais de urginho, perderam bebês prematuramente, perderam filhos para as drogas. Temos muitas histórias tristes na nossa igreja, mas só cada um de nós sabe onde o calo aperta, sabe onde o espinho na carne te machuca. Mas eu, como boca profética do Senhor, vim aqui hoje para te dizer
dizer que a graça do Senhor nos basta. E o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sem Jesus não somos ninguém, irmãos. Sem Jesus não somos ninguém, nada podemos fazer, irmãos. E um outro termo aqui, que muitas vezes é difícil de entendermos, é sobre a graça de Deus. Porque a graça ela é aplicada em vários momentos no Novo Testamento, e muitos de nós às vezes podemos até confundir. Por exemplo, a Bíblia diz que os dons são dados pelo Espírito Santo como lhe apraz. Então o Espírito Santo reparte os dons na igreja, não porque a gente paga o preço lá no vale, não, que temos que pagar para nos tornar aptos a receber aquele dom. Mas é pela graça, irmãos. Nós temos aqui o nosso pastor, que é muito usado em vários dons, de maneira poderosa. Deus continue usando, em nome de Jesus. Mas eu poderia, irmãos, perguntar tudo o que ele fez para receber e pensar assim: eu vou fazer 3 vezes mais do que ele fez. Não podia não dar em nada. Se não for a vontade do nosso Deus, se não for a vontade dele de me dar aquele dom, eu não vou ter. Entende? Então, essa é a graça salvadora do nosso Jesus, que nos comprou a salvação. Nós só merecíamos a ira de Deus, a gente só merece o castigo de Deus, mas pela graça do nosso Senhor Jesus, deixou o céu, deixou toda a sua glória, se tornou servo, se tornou homem. Tem uma história que eu gosto muito, que nos ajuda a entender um pouco da grandeza que foi isso. O pastor Rodrigo Silva, ele conta uma história que é o seguinte: imagina que você tem um aquário e toda vez que você chega ali para alimentar os peixes se escondem. Aí você fala: caramba, eu amo tanto esses peixinhos. E esses peixinhos, toda vez que eu venho botar comida aqui, eles correm. Por que será? E aí, essa história, ele pergunta ao peixe e ele diz o seguinte: mas também olha o seu tamanho perto do peixe. Você assusta os peixes. A única forma de você ser entendido pelos peixes é você se tornar um. Talvez eles vão te entender que você ama eles. Só que isso também traz um problema. Você também pode ser rejeitado quando você tornar peixe, porque você pode ser visto como pequeno, assim como eles. Mas Deus, Jesus, nos amou de tal maneira que Ele deixou o céu, veio aqui na terra, sofreu como nós, sofreu frio, fome, sede, aflição, desejos, tentações. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas Ele não caiu em nenhuma tentação. E ainda morreu em nosso lugar. Esse é o tamanho da graça do nosso Deus. Esse é o tamanho da graça de Jesus que está sobre nós. E ela também é difícil de entender, porque pode pensar assim: se a gente ficar ensinando sobre a graça de Deus, o povo pode entender que eles podem fazer o que quiser, que a graça de Deus vai perdoar, o que é uma heresia, o que é uma mentira. Porque em Romanos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas um capítulo depois diz o seguinte: mas permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Se nós fomos mortos para o pecado, agora devemos viver a graça do nosso Senhor. E existe até uma expressão
que alguns dizem que é a hipergraça, que ela não é a graça que a Bíblia nos ensina, é a graça que a carta de Judas na Bíblia. Inclusive vou fazer um parênteses aqui, não sei se os irmãos sabem, o livro de Judas é o livro mais ignorado da Bíblia. Mas esse Judas da Bíblia não é o mesmo que traiu Jesus. Esse Judas da Bíblia é porque Judas era um nome comum, mas depois da traição que se tornou público, ninguém mais quer colocar o nome de Judas. Mas Judas aqui da Bíblia, ele era meio irmão de Jesus. E ele diz o seguinte, que as pessoas, desde aquela época, confundiam a graça como uma libertinagem para pecar. E não é isso que a graça nos ensina. A graça nos ensina que devemos nos abster, devemos nos abdicar dos pecados e viver a graça do nosso Senhor. Por isso que muitas vezes é algo difícil para nós compreendermos. Mas se de tudo que eu falei aqui hoje, se vocês entenderem uma história que eu vou contar agora, gravarem somente essa história, já vai ter valido a pena essa pregação. Eu estava orando ontem e estava pensando, Senhor, como que eu vou explicar a tua graça? Ela é tão grande, tão maravilhosa, tão infinita. Como que eu vou explicar isso? E ele me trouxe uma ilustração que eu achei até interessante. Imagine, irmãos, agora que você está numa BR, indo para um resort, um lugar muito lindo. E você está nessa estrada grande e iluminada, e indo para aquele caminho lá, de repente o carro que você está acaba a gasolina. Aí passa duas pessoas de moto. Aí nós brasileiros vamos pensar assim, ih, rapaz, já vai me roubar. Parou aqui. E às vezes ele só queria ajudar. Aí ele fala assim, não, estou com um galão de combustível aqui, pode colocar aí no seu carro. Aí nós pensamos assim, meu negócio, alguma coisa está errada. Você nem me conhece, por que você está me ajudando assim? Não, eu te amo. Esse cara é doido. Aí coloca lá a gasolina, aí você é ressabiado, né? Tá lá colocando gasolina e fala assim, e ele fala bem assim, não, esse aqui é meu filho. E para onde vocês estão indo? Aí você responde, estamos indo para um resort lindo. E ele fala assim, mas esse caminho que vocês estão, ele está errado. Não é esse caminho que leva lá, não. Esse caminho aqui ele é bonito, ele é largo, a estrada é boa, mas o caminho para lá é nessa rua aqui à direita aqui, ó. É um caminho, aí você olha assim, um caminho apertado, não passa nem um carro direito, um caminho estreito. Aí você pensa, mais uma vez, alguma coisa está errada, esse cara quer me roubar. Aí ele fala assim, não, você não está entendendo, pode vir aí, que eu acompanho vocês até lá. Aí vem a voz na sua cabeça assim que diz, ele pode estar falando a verdade, né? Mas, sei lá, está estranho. Aí ele vê o que você está pensando, titubeando, e fala assim, você não está entendendo, esse resort que você está indo é meu. Esse resort que você está indo é meu. E essa estrada aí, meu filho deu a vida para construir essa estrada aí. Alguns já pegaram. E aí você olha aquela estrada apertada, aí ele fala bem assim, e digo mais,
Quando você virar ali, eu vou encher o tanque do seu carro para te levar até lá. Eu vou junto com você. Aí você pensa, de graça, de graça. Você não vai precisar pagar nada. Você olha, a gente, né, com a nossa mente limitada, pensa, não, mas está todo mundo falando que o caminho é esse aqui que eu estou. O GPS está apontando para cá. Todo mundo fala que é aqui. Essa BR aqui. Tem uns pedágios que a gente paga aqui, mas o caminho é esse aqui. Esse caminho aqui é melhor. Essa estrada aí está muito estreita, está muito apertada. Ele fala, pedágio? Mas aqui é de graça. E você vai nesse caminho, no final dá numa perdição, dá num lugar feio e acaba te matando. Misericórdia, né, irmãos? Esse é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que apertado é o caminho, estreita é a porta, mas que leva ao céu, que leva ao paraíso. O caminho largo que muitos escolhem ir é o caminho da perdição. O caminho que o Filho deu a vida é Jesus. A Bíblia diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A voz que falou na sua cabeça é o Espírito Santo, que dia após dia nos convence a pegar o caminho apertado e passar nossos problemas, passar nossas pelejas. Mas, irmãos, no final vai valer a pena. No final, vamos chegar ao paraíso, vamos chegar ao retorno, vamos chegar a encontrar muitas vezes aquele ente querido que se foi, encontrar nosso amado, vê-lo face a face, vai valer a pena, irmãos. Não importa o espinho que você está passando, não importa o quanto Satanás tem te esbofeteado, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Glória a Deus, irmãos. Jéssica, faz favor. Aleluia, Deus. Gabriel, baixa um pouco as luzes, fazendo favor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Irmãos, se coloca de pé, vai parecer que está acabando. Eleve seus pensamentos ao céu, recline sua cabeça. Aleluia, Deus. Coloque diante do altar do Senhor aquilo que tem te afligido. Coloque no altar do Senhor. Fale com Ele agora.
Senhor, mas está doendo tanto. Ninguém entende minha dor. Jesus passou por tudo, irmãos. Jesus não cobra nada de nós que Ele não tenha passado. Quem sabe teu espinho na carne não é um passado sujo que te traz vergonha. Quem sabe teu espinho na carne é uma dor no corpo mesmo, uma deficiência, uma debilidade, talvez até mesmo uma depressão, que você pensa assim, mas se alguém da igreja descobrir que eu tenho isso, vai pensar que é falta de Deus, e não é, irmãos. Só quem sabe, só quem já passou, sabe o quanto isso dói, o quanto isso massacra. Às vezes vemos nosso pastor triste, cabisbaixo, e Deus diz: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Feche seus olhos, irmãos. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. São teus olhos